Abra a sua Bíblia, se você puder, de pés, por favor. Romanos, capítulo 11. Quero ler inicialmente 2 versículos. Romanos, capítulo 11, versículo 11 e 12. Nós ainda estamos na sequência de mensagens sobre a incredulidade. Vamos entender agora sobre o perigo da incredulidade na perspectiva do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 11, versículos 11 e 12, diz assim: Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas, pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia estarmos na tua presença, preparando o nosso coração para ouvir a tua voz. Fala conosco, nos traz advertências, correções, o que for necessário, porque precisamos caminhar, ó Deus, diante da nossa razão, sem anular a nossa fé. Nós cremos na tua palavra revelada, por isso te pedimos, ministra o nosso coração, sabedoria dos altos céus, para que este mundo não venha nos enganar e esfriar o nosso coração. Assim nós te pedimos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. E todos que creem digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Aqui, dando essa sequência, nós temos ainda mais uma quinta-feira que vamos falar sobre esse tema. Nós temos pensado um pouquinho sobre esse perigo da incredulidade. Imediatamente você sabe que incredulidade é a ausência de fé ou uma fé ainda imatura. Já lemos várias passagens, os evangelhos principalmente, que fala dos discípulos com pouca fé, de pessoas comuns da multidão que seguia Jesus também, sem apresentar uma fé razoável. Aqui Paulo está escrevendo à igreja em Roma e ele toca nesse assunto de uma forma muito especial. Em alguns lugares a gente ouve falar sobre o Israel do Antigo Testamento, o Israel do Novo Testamento. Alguns ousam dizer, não, agora somos nós que somos o povo de Deus. Há uma precipitação em pensar sobre isso. Povo de Deus é o povo salvo. E nós temos aprendido que isso não está trancado numa região. Isso não está limitado a um ou outro povo. Já sabemos disso. O que precisamos entender aqui é que Paulo ele vai liberar uma palavra àqueles que nesse momento não são judeus como ele é, um povo que sempre trouxe para eles o quesito salvação. Os judeus do tempo de Jesus diziam claramente, não, a salvação só está no nosso povo. Se Deus quiser salvar algum outro povo, eles vão ter que ser inseridos. E aí eles inseriam nos ritos, na cultura, com certa dificuldade, porque estamos falando de um tempo que não se sabia ainda como fazer para agradar a Deus. Jesus ele se apresenta, segundo João capítulo 4, a uma mulher samaritana que ela se vê impedida de adorar a Deus, porque ela não pode ir para o templo, ela é samaritana, então ela busca os montes e aí faz do jeito que ela acha mais certo, enquanto os judeus entendem que não, só pode adorar no templo. Vem Jesus e diz, calma, vai chegar o momento que nem no templo, nem nos montes. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele não anula a adoração do templo e nem anula a adoração dos montes, dos lares. Mas ele diz, o coração, a alma de uma pessoa convertida, realmente salva. Ela adora a Deus em todo o tempo. Ela adora a Deus não apenas na bonança, mas na dificuldade dos bens. Ela adora a Deus com o coração, ela adora a Deus com a alma, ela adora a Deus com o sangue, ela adora a Deus com as finanças, ela adora a Deus com tudo o que ela tem, porque ela sabe que tudo pertence a Deus.
Então Jesus começa a dar essa visão e os judeus não entendem muito. O tempo passa, agora Paulo está explicando sobre isso, e você lembra que o apóstolo Paulo não andou com Jesus, ele se converte depois de um tempo, mas ele absorve toda a sabedoria do Espírito de Deus para ministrar aos gentios, principalmente aos gentios. Quem são os gentios, pastor? Aqueles que não nasceram no berço judeu, aqueles que não são nascidos no judaísmo. Então, o que Paulo vai falar? Ele vai começar a explicar sobre a incredulidade, porque hoje a gente vai falar de uma incredulidade disfarçada. A questão da soberba, quando nós valorizamos as coisas que temos e guardamos no coração a soberba, permitimos que nosso coração venha se ensoberbecer. Isso é um grande perigo. Isto é uma revelação de incredulidade. Pessoas que, ao invés de agradecerem a Deus o que têm, elas começam a colocar no coração o desejo de ter mais e deixam Deus de lado. Elas querem acumular, elas querem mostrar aos outros que têm e nem sempre dão glória a Deus. Aqui Paulo vai explicar o valor das coisas, o que devemos fazer. Nós devemos reconhecer o valor das coisas, glorificar a Deus por todas elas, sejam pessoas que temos ao nosso lado, sejam riqueza, seja saúde, seja a igreja que congregamos, mas apenas um reconhecimento. Se nós nos permitirmos a soberba no coração por tudo que temos ou por tudo que temos vivido, isso pode ser visto, e Paulo vai explicar isso de uma forma muito interessante, pode ser visto como incredulidade. Porque enquanto a nossa fé em Deus, enquanto nós cremos no Deus que pode fazer coisas sobrenaturais, nós temos que estar nos sujeitando ao sobrenatural de Deus. Não podemos andar por aquilo que vemos, seguindo as coisas que vemos. Pelo contrário, a fé no nosso coração precisa ser trabalhada para que a gente veja o sobrenatural de Deus até quando nós não vemos Deus agindo. Aqui está um grande mistério que a igreja precisa aprender, queridos. Nós, por muito tempo e até hoje, nós somos ensinados a glorificar a Deus com as coisas que temos recebido. Nós temos que reconhecer o que Deus tem nos dado. Mas eu não posso me aproximar de Deus para receber as coisas, para alcançar as coisas. Primeiramente, eu preciso me aproximar dele para reconhecer o que ele fez por mim. O quesito principal é salvação. As demais coisas, Mateus 6,33 diz que elas serão acrescentadas. E nós podemos desejar que o Senhor acrescente, não há nenhum pecado nisso, mas o nosso coração não pode estar preso a isso. Então, Paulo vai falar aqui dos judeus que deveriam se lembrar que essa incredulidade não é benéfica para eles, mas foi benéfica para o resto do mundo. Porque, segundo Paulo, a partir do momento em que os judeus não creem em Jesus, abre-se aqui o que nós podemos chamar hoje de uma oportunidade de todo aquele que dobrar o seu joelho e clamar o nome do Senhor ser salvo. Diga glória a Deus por isso. Nós sabemos que Jesus vem e ele diz, olha, eu vim para o meu povo. Ele veio dentro do seu povo, dentro da sua religião, nascido no berço judeu, mas ele é rejeitado. Isso não significa que a missão dele era alcançar os gentios inicialmente. Jesus veio para todos, mas veja que ele vem no meio dos judeus, num período em que o judaísmo tem uma religião muito presente, não seria igual nos dias atuais. Pense em Jesus vindo em 2024, imagina se ele ainda não veio, não morreu, não ressuscitou. Se ele tivesse que vir hoje, será que ele viria para Jerusalém? Ai, pastor, sim, mas esse povo é o povo escolhido. Mas será que ele encontraria fé, algum tipo de fé? Nós estamos falando hoje de um país ou de uma nação com tantos conflitos, com tantos problemas, com tantas preocupações, que tem muitos naquele lugar deixado de lado a fé. Então veio no momento propício em que a fé dos judeus era algo maravilhoso, mas com alguns ajustes a serem feitos. Lógicos que sim. Preste atenção que Paulo vai falar então de uma rejeição. Primeiramente, Jesus é rejeitado como Filho de Deus. Não reconhecem a grandeza do Filho de Deus, até porque eles aguardam o Salvador vindo com muita riqueza, com muito poder, com muita pompa,
com o seu exército. Tudo isso ele tem, mas aos olhos dos judeus eles não conseguiam ver. Eles não conseguiam perceber e se lembrar que os profetas tiveram grandes livramentos, como o profeta que está no monte, e ele diz, olha, será que você não consegue ver os cavalos e cavaleiros que estão ao nosso redor? Não olhe para o inimigo, olhe para o exército de Deus, mas o exército de Deus é invisível aos olhos humanos. Só consegue vê-los aqueles que alimentam a sua fé. Então, esse resultado que para os judeus foi um tanto quanto negativo, não é? Essa prerrogativa de não crer em Jesus, isso abre uma oportunidade para nós hoje, que estamos sendo enxertados, como Paulo vai dizer, na videira dia após dia, possamos ser gratos a Deus, reconhecer o que Deus fez, mas não soberbos. Não podemos anular o projeto de Deus, que é para todos. Já parou para pensar se os judeus tivessem recebido bem Jesus? Se ele fosse reconhecido, estou usando apenas um parêntese, né, uma ilustração na minha mente para a gente procurar entender. Quando os judeus rejeitam Jesus, os discípulos que vão se desligando da fé dos judeus, que vão criando o modo deles de orar, de se reunir, de partir o pão, a gente começa a imaginar a igreja cristã sendo formada dia após dia, comunhão, pão, divisão justa, tudo está acontecendo diferente do judaísmo. Então, nesse momento, se você começar a pensar, imagina se os judeus aceitam a Jesus, exaltam Jesus, como nós, gentios, como aqueles povos pagãos, iriam se aproximar de Jesus? Somente através dos judeus. Ia ser um grande problema, irmãos. Lógico que seria. Hoje a gente vê, infelizmente, algumas igrejas que se dizem cristãs, querendo colocar dentro da igreja práticas do judaísmo. Eu tenho ensinado a esta igreja já há alguns anos, e muitos anos, né? Vamos para quase 2 décadas, com o mesmo discurso. O símbolo que nos faz lembrar do sacrifício de Jesus não é a estrela de Davi, não é o candelabro de 7 pontas, não é a arca da aliança ou do tesouro, é a cruz vazia. Se nós devemos ou podemos ter um símbolo que represente a nossa fé, é a cruz vazia. Alguns já removeram a cruz. Você entra em algumas igrejas, não tem nem cruz, não tem mais nada. Em alguns lugares você tem a arca da aliança de tamanho sobrenatural, e parece que quanto maior a arca, né, maior a fé. Nós temos no sul uma igreja que foi construída no formato da Arca de Noé, ou, hipoteticamente, seria o formato da Arca de Noé. Ok, eu acho isso, culturalmente falando, bonito, atrativo, mas isso não representa Jesus. Nós não podemos pensar em elementos e sinais que representem Jesus, a não ser a cruz vazia, porque ali está o marco do sacrifício. A grande questão, quando nós criamos esse hábito de simbolizar tantas coisas, é de ter um coração endurecido pela soberba das anunciações. Olha, eu tenho aqui uma estrela de Davi. Oh, irmãos, nós respeitamos a fé dos judeus, mas a minha fé não é pautada hoje mais nas questões do judaísmo. Nós não precisamos de muitos símbolos. Na verdade, quando eu hoje chego na minha casa, fecho a porta do meu quarto e oro, o que Jesus diz que acontece? O nosso Pai que nos vê em oculto, nos abençoa, nos ouve, nos dá o que pedimos. Então veja que coisa maravilhosa, a gente vai removendo muitos sinais que vão se tornando perigosos, que fazem com que o coração se endureça. A idolatria nada mais é do que uma aproximação do homem com diversos sinais e cada um no seu estilo. Ai, pastor, eu nunca vou me ajoelhar diante de uma imagem humana. Mas tem gente que se ajoelha diante do sol, da lua, das estrelas, dos minerais. Enfim, nós estamos sempre sendo tentados a criar sinais para nos aproximarmos de Deus. E o que Paulo vai dizer? Olha, não abusem da misericórdia de Deus, que olhou para vocês, ó gentios, e enxertou vocês na videira, na oliveira boa.
Porque aqueles que eram originais e foram rejeitados, eles foram rejeitados porque a fé deles estava pautada em muitos símbolos. Então veja que nós começamos a entender aqui uma formação de ideias que nós precisamos sim ter todo o apreço pela igreja, pela comunhão, pelo partir do pão, mas convictos que não somos atraídos por nenhum símbolo. Não faça isso. O que você deve trazer do elemento cruz na sua vida é essa visão de que a cruz, onde quer que você esteja, precisa estar vazia. Ela não pode estar ainda com alguém representando Jesus. Não precisamos ver com os próprios olhos o sacrifício dele, como alguns apregoam, porque nós já sabemos que ele sofreu demasiadamente. Paulo, sendo judeu, ele vai relatar aqui nesta carta, e especialmente nesse trecho que nós estamos lendo, o apreço que ele tem pelos seus patrícios, pelas pessoas da sua nação, da sua religião, da sua família. Leia comigo aí o versículo 13 e 14, quando diz assim. Romanos 11, versículos 13 e 14. Dirijo-me a vocês que são gentios. Veja que Paulo está escrevendo uma carta dirigida aos gentios. Visto que eu sou o apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Por que Paulo usa essa expressão do ciúme? Porque a gente está vivendo aqui, né, esse momento de Paulo, em que ele abre mão dos preceitos da lei, sendo ensinado naquela religiosidade dos judeus. Ele sofre, né, ele passa por uma conversão sincera, toda a história é contada em Atos capítulo 9, e ali naquele momento ele começa a aprender a servir a Deus em espírito e em verdade. Ele começa a abrir mão daqueles símbolos do judaísmo, porque aquilo estava transformando o coração dele num coração endurecido. A incredulidade que Paulo está trazendo como soberba, ele viveu. Ele pediu cartas para perseguir os cristãos, aqueles que depois ele vai reconhecer como irmãos em Cristo. Então, por que ele faz isso? Porque ele está cheio de soberba. Eu estudei a lei, eu conheço a lei, eu nasci em berço judeu, eu sei que a salvação só vem pelos judeus, mas é claro, a salvação veio pelos judeus porque Jesus é judeu. Diga glória a Deus por isso. Mas não no sentido de uma cultura ou de uma região. Nós precisamos entender o modo que Paulo está tratando. Ele está dizendo, olha, quem sabe eu levando muitos gentios à salvação, os meus irmãos judeus, eles fiquem com ciúmes e queiram conhecer Jesus também. Veja como Paulo, ele não abandona os seus parentes, a sua nação, mas ele tem uma missão, ele é apóstolo dos gentios, ele precisa pregar a todos os povos que o evangelho ainda não alcançou. Paulo está pensando naqueles que por algum motivo seriam impedidos de entrar no reino dos céus, principalmente pela questão da religião dos judeus. Pense em quanto simbolismo. Eu já falei aqui, uma vez nós tivemos um irmão em Cristo, ele, a família dele, congregou conosco, um momento gostoso, mas eles estavam ainda amadurecendo o evangelho. Então vieram de uma igreja, ficaram um tempo conosco, foram para outra igreja, o tempo foi passando, e eles iam para uma igreja, para outra. Num determinado momento eu reencontrei aquele amigo e disse, puxa, meu irmão, que bom revê-lo, onde você está? Você está congregando com a sua família? Ele disse, sim. Onde? Em qual igreja cristã? Ele falou, agora eu sou um judeu messiânico. Eu falei, bom, você não é judeu, você não nasceu lá em Israel, sua mãe não é judia, você não comprou, não é, o título exato. O que verdadeiramente ele estava fazendo? Ele estava frequentando uma igreja de judeus messiânicos. E ele começou a passar o processo para se transformar num judeu religioso, porque no ato civil ele não poderia ser judeu de forma alguma, a não ser ele conseguindo lá a sua cidadania. Mas o judeu religioso é aquele que cumpre a religiosidade dos judeus. Pasme, irmãos, um homem de quase 40 anos de idade me convidou para a iniciação dele na igreja messiânica. E o que ele me convidou para ver, que claro que eu não fui, a circuncisão dele.
Não, é sério, irmãos. Sabe? Não, eu falei, meu irmão, o que é isso? Onde você está? Estou numa igreja messiânica. Eu agora conheço todas as coisas. E eu disse, olha, eu prefiro não conhecer. A minha fé está pautada no sacrifício de Jesus Cristo. Você está buscando fazer uma aliança, talvez, com uma denominação. Cuidado com essas coisas. Mas por que isso entra no coração dele? Porque ele entende que o conhecimento da cultura judaica, da religião dos judeus, mesmo ainda voltado pelo que eles chamam de messianismo do cristão, não é? Eles reconhecem, judeus que reconhecem Jesus, essa visão, eu não preciso ser judeu para reconhecer Jesus, eu sou o gentio que se converteu, e segundo Paulo, eu fui enxertado na videira boa, na oliveira que vai dar bom fruto na minha vida, louvado seja o Senhor. O que é isso senão a tolerância? Você conhece a tolerância? É quando a gente tolera coisas que não devemos tolerar, dentre elas a própria incredulidade. Nós não podemos nos permitir não crer que numa situação difícil que nós muitas vezes passamos, Deus não há de ser glorificado. Nós não podemos apenas olhar a situação como muitos fazem e questionam Deus. Começam a pensar, mas será que Deus não está vendo isso? Ontem mesmo eu explicava um irmão sobre a engrenagem da vida. Deus vê todas as coisas. Mas a partir do momento que o pecado entra no mundo, não é mais responsabilidade de Deus cuidar da engrenagem. Nós estamos vivendo tempos difíceis em que a cada momento essa engrenagem vai dar problemas. E ela não vai engripar, sabe? Ela não vai parar, ela não vai trancar de vez. Ela vai quebrando os dentes. Você já viu uma engrenagem que quebra os dentes? Ela começa a ficar louca, ela começa a atrapalhar o fuso horário. Um relógio que quebra uma engrenagem, ele começa a atrasar ou adiantar. As coisas estão assim, irmãos. Nós estamos vivendo tempos de muito desamor, de desinteligência, de falta de verdade. Nós estamos vivendo tempos difíceis, e isso não podemos atribuir ou perguntar onde está Deus. Deus está no mesmo lugar, dando um tempo para que todos se convertam em todas as partes. Porque se Deus agisse por um, teria que agir por todos. Você já parou para pensar, por que Deus não salvou aquela menina que foi abusada e morta? Porque se ele fizesse isso com aquela menina, ele teria que fazer com todas as meninas em todos os lugares. Deus é justo. E ele estaria interferindo na escolha da humanidade. A humanidade escolheu. E quando eu digo a humanidade escolheu, hoje nós nascemos diante do pecado. Nós não experimentamos a vida eterna nesse tempo. Então nós somos frutos de uma escolha mal feita. Reclamem com Adão e Eva. Porque hoje nós temos uma responsabilidade de nos posicionarmos pela fé, fugir da incredulidade e buscarmos a Deus. E se buscamos a Deus, nós podemos invocar o nome do Senhor, nós podemos receber livramentos do Senhor, nós podemos prosperar na terra da nossa aflição, como Israel prosperou no Egito, louvado seja Deus. Mas para isso nós precisamos primeiro entender que Deus quer o melhor sim para todos. Veja no versículo 17, a periculosidade aqui desta incredulidade é tão séria quanto não ter fé. Versículo 17 continua, diz assim: se porém alguns dos ramos foram quebrados, se referindo aos judeus, e você sendo oliveira brava, gentios, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos, não façam isso. Mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto, diz Paulo, eles foram quebrados por causa da incredulidade, o coração deles estava endurecido, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Porque se nós não ficarmos firmes mediante a nossa fé,
nós seremos vistos também como os incrédulos, os de coração endurecido, que começaram a se aproximar de Jesus para receber as coisas deste mundo. Coração incrédulo é aquele que não experimenta o sofrimento para experimentar a salvação, é aquele que foge dos problemas. Queridos, nós fomos ensinados por muitos anos, talvez na sua fé, no seu modo de pensar, que nós não podemos adoecer, que nós não podemos passar lutas. Ei, espera um minuto. Jesus sangrou, Jesus sofreu, Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça, e mesmo assim ele se tornou vitorioso por nós, louvado seja o Senhor. Ele dizia: o meu reino não é deste mundo. Será que nós estamos seguindo os preceitos dos judeus que endureceram o coração e queremos, isso eu chamo de vício da fé, queremos usar a fé para receber as coisas boas desta vida? Você quer prosperar? Seja fiel a Deus. Você quer ser abençoado nessa terra? Trabalhe. Os antigos diziam que Deus ajuda a quem cedo madruga. Por isso Salomão em Provérbios diz 6:6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E ali você vê Deus multiplicando. Ai, pastor, mas eu ganho tão pouquinho. Você ganha 5 pães e 2 peixinhos. Apresente a Jesus que Ele vai multiplicar. Louvado seja Deus. Elemento fé, irmãos. Não podemos endurecer o nosso coração. Essa incredulidade está sendo aqui combatida pelo apóstolo Paulo. E nós precisamos entender que tudo o que aconteceu foi por amor. Totalmente misericórdia de Deus. Deus ama a sua criação, todos nós somos criaturas de Deus, e agora Ele nos dá a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus através de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto os judeus do tempo de Jesus já se sentiam os filhos legítimos, porque eles alegavam ser filhos de Abraão, o próprio Senhor Jesus disse: não, vocês são filhos do diabo, porque vocês não reconhecem a minha soberania, o meu poder, a minha majestade. Mas Jesus sabia que todo aquele aparato religioso fez com que o coração deles se endurecesse. E aí Paulo vai dizer: olha, são ramos que vão ser quebrados, alguns já foram quebrados, e a gente vê que Deus ainda está quebrando muitos lá daquele povo. Romanos capítulo 11, versículo 21, diz assim: porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade. Deus é severo, é justo, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Aí aqui Paulo já começa a nos dar um entendimento sobre a lei e a graça. Veja como ele vai dizer a severidade. Por que severidade? Porque a lei precisa ser justa, e aqui a gente está falando de uma lei justa de verdade. Nós estamos falando de leis humanas, fabricadas com intenções malignas. Estamos falando de lei de Deus. Os judeus entendiam o relacionamento com Deus, entendiam sobre criar as leis que seriam benéficas para o povo, mas eles estavam se desviando no mesmo propósito, o coração humano se desviando. Então, para esses que estão debaixo da lei, cumprimento da lei. Puxa, pastor, naquela época era olho por olho, dente por dente, por que não volta? Você já teve essa sensação de que deveria ser olho por olho e dente por dente? Mas se nós pensarmos assim, a gente está saindo da graça. Quantas coisas erradas eu fiz que eu merecia um castigo e Deus não me castigou? Sabe o que é isso? Graça de Deus. Diga glória a Deus por isso. Ah, pastor, mas a maldade, sabe, se alguém mata, será que ele não deveria ser morto? Não pelas minhas mãos, nem pelo nosso desejo. O senso de justiça humana foge muito do senso de justiça de Deus. Porque Deus olha para alguém como eu, miserável, pobre, cego e nu, chama pelo amor, pela graça, mostra o seu perdão, oferece o seu aconchego e me dá a oportunidade de estar hoje na casa dele. Louvado seja Deus. Olha que graça maravilhosa. Eu mereço, por isso chamamos graça de favor imerecido. Eu não mereço isso. Eu não mereço, eu não tenho como pagar o que ele fez por mim, morrer por mim.
Morrer por uma humanidade que vira as costas para Ele o tempo todo? Não, nós não temos como pagar isso. Estamos na presença dEle pela graça. E o que devemos fazer? Alimentar a nossa fé, quando em João 11:40, coloca na tela, por favor, Jesus vai respondendo às irmãs e também a todos aqueles que estavam diante, quando Lázaro está morto. O que ele diz? Eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Quantos querem ver a glória de Deus? Você tem que crer, irmão. Você tem que viver com o coração em chamas para as coisas sobrenaturais. Pastor, mas eu estou passando uma luta. Então fica firme, acredite que isso vai ser uma página virada na sua vida. Você ainda vai glorificar o Senhor na bonança, nas coisas boas, mas não deixe de glorificá-lo no momento da dificuldade. Não busque, eu vou dar tanto glória a Deus quando Ele me der aquela bolada. Eu espero que Ele tenha um chute do Roberto Dinamite para Ele dar uma bolada de verdade na sua fé. Por quê, irmãos? Porque nós não precisamos das coisas desse mundo. Nós somos sustentados pela graça de Deus. Se Ele abre uma porta de emprego, glória a Deus. Mas se Ele não abre, Ele vai me sustentar. Ele sabe como me sustentar. Eu vou fazer o meu papel, eu vou buscar, eu vou bater, e quando eu bato, a porta se abre, louvado seja o Senhor. Mas isso se abre não porque eu tenho condições, não, eu não tenho nada, eu dependo do Senhor para todas as coisas. Isso é um coração que vive alimentado pela fé. Se creres, verás a glória de Deus, louvado seja o Senhor. Olha o que ele diz no versículo 23, que palavra, irmãos, quando ele diz, eles também, olha, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Aqueles judeus que endureceram o coração, aquela geração já passou, já ficou para trás, mas nós temos uma geração de judeus, nós temos religiosos, nós temos pessoas do mundo todo, mas Paulo está falando especificamente dos judeus. Se eles verdadeiramente permanecerem em fé, eles serão alcançados, mas não podem estar na incredulidade. Pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Olha aqui, vê como Deus ama todos. Deus não abandonou o seu povo. Aquele povo está vivendo uma guerra que parece não ter fim. É muita tristeza. A guerra não tem justificativa, irmãos. Quando nós olhamos, pode existir uma torcida no nosso modo de pensar. O cristianismo veio do judaísmo. Não, os muçulmanos querem matar os cristãos. Nós temos toda essa questão que não entendemos bem. Mas nós estamos falando em vidas sofrendo. Não importa qual seja a religião. Deus não se agrada de ver. Não podemos olhar para aqueles que são irmãos de sangue. Por que somos irmãos de sangue? Ora, se a Bíblia diz que nós viemos do único casal que Deus criou do barro, um do barro, o outro da costela, que era barro, e toda a humanidade nasceu conforme o querer de Deus, estamos todos ligados. Começamos a nos separar porque um tem uma cor, um mora num país, porque um tem uma fé, um tem dinheiro, o outro não tem, um tem tecnologia, o outro não tem, mas diante dos olhos de Deus, somos todos criaturas dele. Você acha que Deus se agrada de ver o que está acontecendo no mundo, queridos? Lógico que não. Esse versículo 23, eu vou ler de novo. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Veja que coisa maravilhosa. Aqui, só esse versículo derruba duas teorias doidas dos últimos tempos: a predestinação e a reencarnação. Só esse versículo aqui. Primeiro, porque a predestinação prega que alguns podem nascer para o fogo, conforme o querer de Deus. Alguns acreditam que Deus criou alguns para morrer mesmo. Não, Deus não se agrada da morte de ninguém. Esqueça isso. Agora, quem estiver de coração endurecido, esse pode aquecer o fogo. A grande diferença é que o diabo consegue fazer com que muitos, infelizmente até cristãos, acreditam na predestinação. Se eu acreditasse na predestinação, eu invalidaria o sacrifício de Jesus. Ele morreu para todos, e todo aquele que nele crer não será condenado. Então não importa o nosso modo de pensar. E a reencarnação, que prega que se eu morrer eu posso nascer de novo e posso resgatar as minhas falhas. É outra mentira
de alguns que vão ainda pleiteando serem cristãos. Tem um grupo de espíritas, eu já fui espírita kardecista e sei o que estou falando, que eles trazem para ele a palavra espírita cristã, porque eles leem a Bíblia, eles leem o Evangelho. Mas na hora de colocar em prática os ensinamentos de Jesus, o que vale é o ensinamento dos líderes daquela fé, daquela religião. A palavra de Kardec vale mais do que a de Jesus. E assim segue a humanidade, buscando argumentos para não crer numa salvação que está destinada a todos que nele creem. Veja, todos nós podemos olhar agora para a cruz vazia e crer que ele desceu daquele lugar porque ele venceu a morte, louvado seja Deus. E todos os homens em todos os lugares, a palavra que é apregoada, e os apóstolos fizeram isso com muita sabedoria, pregaram a salvação em Jesus Cristo. Eles não foram pelos 4 cantos da terra, inaugurando igreja e dizendo, aqui está a salvação, ali está a salvação. Não, a palavra era a mesma que ele liberou para a mulher samaritana. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você pode sim desfrutar da comunhão da igreja e ser um salvo dentro da igreja. Haverá grande perigo para os salvos fora da comunhão. Como há perigo fora da comunhão? Um deles é o perigo da incredulidade. Hebreus 9, 27. Coloca na TV, por favor, 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, mas não para tirar pecados. Isso ele já fez. Mas para salvar aqueles que esperam por ele. Quando Jesus voltar, o que ele vai querer encontrar? Fé. Mas que tipo de fé? Fé que me faz ser idólatra? Não. Fé que me faz sacrificar o meu sangue, fazer alianças, muitas vezes entre homens? Não. A fé é exclusiva para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cuidado com os dias atuais. Versículo 24. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, olha os gentios, olha a visão de Paulo, oliveira brava, e contra a natureza, tirou, enxertou de uma oliveira brava, foi enxertado numa oliveira boa, oliveira que dá oliva, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria videira. Então, Paulo usa aqui uma ilustração linda. Imagina uma videira que não dá azeitona, só dá galho. De alguma forma ela ficou estéril. E ao lado tem uma oliveira frondosa, cheio de frutos, com aquela azeitona verdinha que dá um azeite delicioso. Quando Jesus se aproxima, ele vai em direção à oliveira boa. O seu povo, judeus, ele anuncia através dos sinais, através da pregação, tudo o que ele fez, para que os judeus pudessem olhar e dizer, aí está o nosso rei, mas eles endureceram o coração. Então Deus foi cortando os ramos. Teve oliveira, teve oliva que foi caindo no chão, azeitona estragando. Aí ele olha para a oliveira que não dá fruto. Ele precisa cortar os ramos, como fez com a outra, pegar aquele ramo de uma oliveira brava que não dá fruto e enxertar na oliveira boa. E agora, se nós podemos dar frutos, é porque ele fez isso. É porque ele nos enxertou nele mesmo. Mas e os judeus? Ele pode fazer de novo com que aqueles ramos que foram cortados sejam enxertados na própria oliveira deles. Aí aqui Paulo está dizendo, se lá, no meu povo, eles reconhecerem Jesus, eles também serão salvos. Louvado seja o Senhor. Por isso Paulo fala do ciúme, irmãos. Eu não consigo hoje entender se Israel tem algum tipo de ciúme, porque infelizmente a igreja cristã, e eu falo da igreja cristã no mundo inteiro, ainda deixa a desejar. Muita soberba, muito desejo de mostrar poder através da riqueza. Nós não temos riquezas para mostrar poder. Se Deus te deu riqueza, é para você usufruir e dar glória a Ele, dar glória para Ele o tempo todo.
mas não é para ostentar. Essa palavra é muito usada hoje, né? Ostentação. Por que o mundo está descaminhando-se? Porque eles querem ostentar aquilo que eles não têm. Não, nós não temos. Não temos. Nós estamos usando, usufruindo. Alguns usufruem porque são prósperos diante de Deus, trabalham, são fiéis e Deus está sempre multiplicando, mas alguns tomam daqueles que trabalham. O mundo está vivendo diante de um espírito de ostentação, de engano terrível, irmãos. Por que os filhos estão matando os pais? Porque os pais não estão, muitas vezes, fazendo a vontade dos filhos. E, propriamente, os pais talvez nem saibam o que fazer de melhor para os filhos. Alguém já disse que nós só damos aquilo que recebemos. Glória a Deus para quem recebeu o mal e hoje pode dar o bem. Isso é sinal de uma conversão. Porque o nosso Deus mandou cuidar de todos, independente de quem eles sejam. Então o nosso Deus ama e faz uma aliança. Com quem? Com quem quer fazer aliança. Se nós estamos aliançados nele e permanecemos na graça, reconhecendo tudo que ele faz por nós, nós somos crédulos. Mas quando o nosso coração se ensoberbece, nós começamos então a viver uma incredulidade. Isso é muito sério. Que esta palavra possa encher o seu coração. Atos 17, eu quero ler ainda esse texto. Versículos 30 e 31, por favor. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Por que Deus não levou em conta os tempos da ignorância? Porque eles não conheciam o Salvador. Hoje, o papel da igreja é apresentar o Salvador. E a este que foi apresentado o Salvador, ele não está mais na ignorância. Não adianta dizer que está. Continuando lendo o versículo 31, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqui Paulo está dizendo, olha, o que Jesus precisava fazer, já fez. O que Deus precisava fazer, já fez. Não vamos endurecer o coração olhando as maldades desse mundo e perguntando onde está Deus. Deus está no mesmo lugar, aguardando pacientemente que os seus filhos sejam filhos legítimos, que os seus filhos enxerguem a videira, que os seus filhos reconheçam que nós só estamos nele porque ele nos enxertou, louvado seja Deus. E agora nós temos obrigação de dar frutos, porque fomos enxertados na oliveira boa. Diga glória a Deus por isso. Vamos encerrar em Romanos 11:11. Você pode ficar de pé, por favor. Romanos 11:11 diz, então pergunto, o primeiro versículo que lemos hoje, será que eles tropeçaram para que caíssem? Não, de modo nenhum. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Aqui a gente pode exemplificar, para encerrar, a questão do ciúme. A noiva, você se sente noiva? Então você tem que estar adornada para o noivo. Tem que vestir as melhores vestes. Sabe essa coisa da noiva ter que se aprontar para o casamento? Por que ela gasta tanto dinheiro? Não é porque as mulheres gastam mais do que os homens. Não. É porque ela tem esse papel de todos, ao olhar a beleza e o cortejo da noiva, olharem, uau, que noivo sortudo é esse? Então a noiva tem que estar impecável. Se a igreja de Jesus entende o que é ser noiva, ela não pode estar, no mínimo, impecável, para que todos que não reconhecem Jesus tenham ciúmes de nós. Você pode dizer amém por isso? Sabe quando o mundo vê um crente desempregado, cantando louvores com seu radinho bem alto? Eles não entendem, têm ciúmes dessa relação nossa com Deus. Sabe quando o crente, muitas vezes, ele é perseguido, mas ele anda de cabeça em pé, porque ele sabe que a justiça é do Senhor? O mundo tem que ter ciúme de nós, queridos.
mas não para ensoberbecermos o nosso coração, mas para reconhecermos tudo que Ele fez por nós. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra pregada nesta noite. Definitivamente, olhando para o mundo ao redor, sabemos que os dias são maus, mas que a minha casa poderá ser sim um lugar de paz. O meu coração, mesmo que o mundo esteja em guerra, ele pode experimentar uma paz que só pode vir de Ti. Pai, aviva a nossa fé, que possamos ter uma fé, ó Deus, que possa nos mostrar o Teu sobrenatural. Nos faça ver, mesmo de olhos fechados, as maravilhas que o Senhor tem reservado para aqueles que confiam em Ti e que Te buscam em sinceridade. Que possamos ser vistos como os adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Louvado seja o Teu nome. Aleluia.